Tem pouca gente, então eu não sei se vale a pena, capitão, a gente falar agora da parada de se inscrever aqui no SBC, velho. Será que já vale ou será que é melhor esperar mais pessoas? Não, é melhor a gente dar uma esperada. Eu até mando no WhatsApp porque é bem tranquilo. Né? Esperar mais gente chegar. Eu vou passar o link e só vou pedir para que vocês se cadastrem. É. Para quando o Souza voltar, ele já vai poder tipo, cadastrar vocês no SBC direito. Porque daqui, Matheus e Thiago vão pro ABI, não é isso? Thiago, Felipe também vai pro ABI ou só SBC? Eu, bem. Eu não, só Só SBC. SBC, né? É, é isso. Eu não sei se Thiago e Matheus vão pro SBC também. Vocês vão? Sei não, né? Não sabe não? Não pensei muito bem nisso, não. Ah, Beleza. safe. É porque é o seguinte, pra se inscrever. Você não vai, Matheus? Ah, entendi. Mas aí pra se inscrever, então, Felipe, que tá mais certeiro, você tem que. Já fez aquele inscrição lá no Forms e tudo, já tem equipe, tudo certo, né? Já, já. Beleza. Ali, tipo, toda essa inscrição foi só pra controle nosso, tá ligado? Mas aí agora pra se inscrever a Vero na parada, tem que entrar nesse site aqui. Deixa eu mandar só dando um briefing, né? Vai entrar nesse site aí como mandando a chamada. Faz login e tal. E aí você vai acessar o seu perfil, que vai ter aqui na direita em cima. Você vai acessar o seu perfil e vai ter que concluir o cadastro, tá ligado? Botar todas as informações aqui pra você poder entrar num time. Mas isso pode fazer depois e tal. Porque, Tranquilo, de porque boa. precisa pra isso aqui, pra Sousa conseguir. Sousa e Aragão, né? Que são os nossos coaches. Conseguir inserir a galera no time e ficar tudo pronto. Tá. Fechou? Beleza. Agora, o que a gente tem para hoje? Aí, como que vocês estão andando aí com as questões e tudo mais? Estão fazendo? Estão estudando? Como que vocês estão aí? Dê um feedback. Eu tô de boa, man. Tô conseguindo fazer as questões de formas aí de boa. Conseguindo fazer? Você já chegou até onde aqui, mais ou menos? Já fez todas as fáceis? Já fez todas as intermediárias? Ah, essas da OBI eu fiz todas as faces só. Mas eu tô me guiando mais pela parada do cronograma. Desse Das aqui? questões do Entendi, cronograma. entendi. E Thiago e Matheus? Terminei as fáceis. Matheus? Eu esqueci de ver o documento, velho. Eu vou fazer logo tudo hoje, pra não sobrar nada pra depois. Beleza, tranquilo. É porque eu só quero mais feedback só pra entender como que vocês estão, tá ligado? Pra ver a velocidade aí. Eu queria mais pessoas aqui também pra comentar, né? Mas de boa. Aí então fechamos a semana passada, vimos grande parte de string, vimos várias questões e tudo mais. E aí agora a gente vem com um assunto novo, entre aspas, né? Eu acho que todo mundo aqui é do segundo semestre, não é isso? Sim. Não, o Matheus é do primeiro, né? Matheus? Você é do primeiro, Matheus? Ou do segundo? Do primeiro, pronto. Então Thiago e Felipe já viram a Ed com o velho da lancha. Só Sim. faltou Matheus Thiago, eu ver. acho que já viu comigo as do C++. Ah, entendi. E aí é o seguinte, a gente vai ver hoje, essa semana inteira, estruturas de dados e ordenação na quarta-feira, tá ligado? Aí hoje a gente vai ver as estruturas de dados mais básicas assim que a gente tem no C++, tá ligado? Pra galera que já viu a Edge, vai ser muito mais palatável, mas pra galera que não viu a Edge, eu conto com a capacidade de abstração, tá ligado? Porque a gente não vai chegar e ensinar o que é um vetor no fundo, sabe? Não, esse é o trabalho de source. A gente vai chegar aqui e mostrar como ele funciona, quais são as funções, como que usa, sabe? Bem prático mesmo. Ah, beleza. Deixa eu abrir o. Já tá aqui prontinho, beleza? Beleza. Tá dando pra ver o tamanho aqui, tá bom? O que que aumente? O tamanho Aqui aqui. tá de boa. De boa? Show Tá de então. boa aqui. Beleza. Tá, antes de começar a falar de qualquer estrutura, eu só vou comentar brevemente sobre essa biblioteca aqui. Essa biblioteca é uma biblioteca de importe geral, tá ligado? Que você faz de diversas estruturas de dados, diversas funções, coisa pra caramba que você faz o importe. Geralmente a gente, não sei se vocês têm essa familiaridade, né? Que ele mostra, ele fala disso na playlist aqui. Essa daqui é Olá esse pessoal. É, esse segundo vídeo, ele entra em mais detalhes e tudo mais se vocês quiserem entender mais sobre a biblioteca, tá ligado? Mas o geral sobre ela é que ela importa praticamente todas as estruturas de dados mais básicas, funções, algoritmos e tudo mais. Então, para não ficar enchendo de importes, a gente
joga ela aqui e já resolve grande parte dos problemas, tá ligado? E Exato. todas. E aí no C++, tipo, no caso, o pessoal que já fez a Edge sabe como funciona por baixo, porque a gente aprende a codar na mão. Só que essa biblioteca do C++, ela abstrai bastante a parte do código. Você só faz utilizar as funções, tipo, a estrutura em si, porque o que importa é o funcionamento. Você não vai perder tempo codando do início na mão. Exato. E aí, todas essas que a gente vai, todas as estruturas e funções que a gente vai falar aqui hoje estão incluídas já com essa biblioteca, tranquilo? Você não precisa se preocupar com nada. Fechou. Pô, a primeira estrutura e a mais clássica de todas é o nosso queridíssimo vetor, né? O array. No C++ a gente tem o vector, né? Que é uma estrutura de dado. Cara, praticamente a mesma ideia, né? Do vetor que a gente tinha, que a gente tem, né? Em C, quando a gente faz lá na mão grande, tipo, deixa eu só. Por exemplo, você fazia assim, int array, né? Sei lá, 50 de tamanho, por exemplo. No fundo vai ser a mesma coisa, né? Vai ser um vetor da mesma maneira. Porém, e aí, Lucãos, começamos Boa, agora. boa. Boa, boa, começamos agora. É, no geral, cara, o vetor do C++, que é esse vector, e o array e o vetor, né, que você declarava no C, no fundo é a mesma coisa, tá ligado? A diferença é que o vetor do C++ ele tem algumas funções e algumas outras particularidades. Tranquilo? Tá. Primeira coisa. Como declara um vetor e o que significa cada coisa? O nome, né, do tipo da estrutura, o tipo do conteúdo que você guardadas naqueles índices daquela estrutura e o apelido que você vai dar, né, o alias. Tá. Existem duas maneiras, no geral, de você declarar um vetor em C++, um array, né? Que você pode declarar ele assim. Então, tipo, você pode declarar sem declarar o tamanho, tá ligado? Coisa que era impossível no C, não tinha como você, por exemplo, fazer, sei lá, isso aqui, tá ligado? Ele não libera para você fazer isso. Só que no C++ ele pode, ele deixa você fazer isso, porque aqui é um vetor dinâmico, fechou? É um vetor alocado dinamicamente. Eu acho que o Lucas e Matheus, eles são do primeiro semestre, que eu comentei alocação dinâmica lá nas aulas, então acho que vocês estão mais familiarizados com esse conceito. Correto? Correto, correto. Correto. Beleza. Se você declara dessa maneira, o vetor ele tem a característica de ser alocado dinamicamente. Se você declara dessa maneira, ele também tem a característica de ser alocado dinamicamente, só que com um tamanho já pré-estabelecido, né? Então, tipo, declarei assim, não existe a possibilidade de eu chegar e fazer algo do tipo vector na posição 2, sei lá, endline. Isso aqui não funciona, tá? Isso aqui não funciona, porque não existe posição 2, sacou? Se você declarou o vetor dinamicamente e você não setou a quantidade de espaços para ele, ele vai dar segmentation fault, né? Você está acessando a área indevida. Só que se você pega e declara ele, por exemplo, com 5 de comprimento e preenche esses 5 espaços com o número 2, se você acessa a casa 2, ele vai e mostra justamente o seu 2. Pegou a ideia? Todo mundo pegou a ideia? Tranquilo. Esse aqui é o De boa. tamanho e esse aqui vai ser o que você vai preencher aquele vetor que você está declarando, tá ligado? Beleza. Então você tem essas duas maneiras de se declarar. Com e sem tamanho pré-definido. Tá. Declaramos nosso vetor. O que ele tem de demais, além do vetor que a gente já tinha lá em C, para a gente poder usar e resolver N situações. Eu coloquei aqui, né, algumas funções até para vocês. As funções mais importantes que a gente julga, tá? Que a gente usa mais. Porra, aí vai ter, se você, né, tiver curiosidade, você pode simplesmente fazer um nome do seu vector, ponto. E aí ele vai te dar todas as funções disponíveis. Isso no VS Code com extensão para autocomplete, mas acho que no Dev também tem isso, tá? Então, ele vai te dar todas as funções existentes no seu vetor para você usar, beleza? Porra, eu acho que de todas aqui, umas 3 ou 4, 5 funções aí são as que você mais vai usar, que você mais tem que ter em mente, tá ligado? Mas você fala, caraca, será que tem uma função
pra tal coisa. Mano, bota um ponto aqui, os nomes das funções são bem intuitivos e vai procurando, tá ligado? Vai lendo. Só tá tudo em inglês, né? Mas eu acho que uma palavrinha ou outra assim dá pra entender de boa. Fechou? E aí, beleza. Alguns detalhes. Se a gente der. Arthur deu um chega aí agora, né? E aí, Artuzão, de boa? Chegou mais um. Então vamos lá. E aí, tranquilo? Tranquilo, mano, de boa. Então vamos lá, a gente declarou nosso vetor aqui e eu quero inserir. Declarei o vetor dessa maneira, tá? Sem o tamanho pré-definido. E aí, tipo, vamos dizer que a nossa situação problema seja preencher o vetor com 5 elementos de 0 a 4. Exemplo. Uma saída possível é vector.pushback, tá bom? O pushback, ele vai exatamente inserir um elemento no final do vetor, né? Como se fosse desse um append, tá ligado? No final do vetor. Só isso, nada mais, nada menos. E é interessante. Se você declara o vetor dessa maneira, você não pode fazer tipo isso daqui. Na posição i, recebe i, sabe? Para inserir de 0 a 4, por exemplo. Ele não vai funcionar, porque ele não tem essas posições. Ele vai dar segmentation full, beleza? Mas se você dá o pushback, ele não vai dar problema nenhum, porque ele vai estar inserindo de maneira dinâmica, né? Então, tipo, essa função pushback, ela funciona exatamente para isso, para você não precisar declarar, você inserir só vai jogando no final, beleza? Ela só faz isso. É como se fosse, para quem já viu lista, lista não, é como se fosse lista, tem uma funçãozinha lá, né, que você insere no final, mesma coisa, mesma ideia, fechou? E aí, análogo ao push... E aí, Pedrão chegou agora. É análogo ao pushback, cara, para você inserir no final, você tem quem? O popback, tá ligado? Que você arranca no caso, ele não passa nada, porque ele vai tirar o último. Você vai tirar o último elemento do seu vetor, beleza? Então, tipo, se tiver um vetor, 2, 3, o 3 vai sair. Tranquilo? Bem intuitivo, acredito eu, os nomes das funções e tudo, né? Chegando mais gente aí, ó. E a Evela? Foi ela que chegou? Foi. Foi ela mesma. Rolando rapidão. No pushback que você tinha colocado anteriormente, ele joga no final do vetor, né? Isso. Isso. O valor que você passa aqui dentro. O vector, basicamente, ele é um vetor normal com essas peculiaridades, só que você pode usar ele para algumas funções do C++, tipo ordenação, que só funciona com vector. Aí é melhor do que você declarar um vetor convencional. Isso. As peculiaridades das estruturas vêm depois, tipo empilha, fila, que aí você realmente precisa da mecânica da estrutura. É. E aí é aquela ideia, né? Tipo, se você tem um vetor que você fez na mão grande, tipo, e você quer encontrar um determinado elemento nesse vetor, ou você quer, sei lá, inserir um determinado elemento nesse vetor, você faz a sua funçãozinha lá, a sua lógica, que vai ter uma determinada complexidade x, sacou? Só que, muito provavelmente, a função que já existe dentro do vector vai ser mais otimizada. Sacou a ideia? Então, sempre que você for precisar de um vetor, é muito aconselhado que você use o vector e use as funções prontas. Sacou? Porque vai te poupar codar, vai te poupar, né, problemas, se estiver errado, enfim, e vai te dar otimização. Tranquilo? Sem contar que você já pode preencher o vector com elementos pré-definidos, que ele já escreve na memória de forma rápida. Assim que Exato. você declara. Igual eu estava mostrando antes, né? Tipo, 5 casas, né? O vector de tamanho 5 com o número 2 em cada casinha dele. Tranquilo? Fechou. Aí, né? Da mesma maneira que era lá no C, o vector começa pela posição 0, né? Isso aí eu acho que todo mundo é no mesmo, não muda nada, tá? Tá, e aí, pô, me diga aí o que é que o size faz. Porra, o size vai retornar o tamanho, né, cara? O tamanho preenchido daquele vetor. Lembrou lá da string, cara? Que tinha o length? Pô, é a mesma coisa, só que para um vetor de inteiros, sacou? Olha o poder disso, tipo, lá você não tinha essa possibilidade, né? Você só tinha essa possibilidade quando você usava strings, mas aqui você vai ter essa possibilidade usando inteiros, sacou? Mais um outro detalhe aí. Tranquilo, Vector?
Tranquilo, Orlando, mas rapidão. Aí no seu include, você colocou aquela bizarrice ali por quê? Em Pronto, vez do. é isso que eu tava falando no início. Aqui no C++, você tem, tipo, igual no C, né? Você pode ter uma biblioteca para cada, por exemplo, vector. Você pode ter uma biblioteca para cada estrutura e você sai incluindo todas, sacou? No seu código. Porém, você tem essa outra biblioteca aqui que ela vai incluir uma série de outras bibliotecas, então, tipo, vão ter uma série de outras estruturas já dentro de uma só biblioteca e você não precisa ficar incluindo várias, sacou? E aí aqui dentro tem todas essas estruturas que a gente vai falar, todas as funções de todas as estruturas, né? Tem diversos algoritmos prontos, tipo algoritmo de resize, algoritmo de reverse, algoritmo de sort, sacou? Então essa biblioteca aqui, muitas vezes, ela vai ser mais do que o suficiente para você resolver tudo que você precisa fazer de maneira limpa, sacou? Não ficar enchendo de includes. Tranquilo? Saquei, tranquilo. Fechou. O problema de estrutura de dados é só você fazer na mão, realmente, que aí você perde tempo. Exato. E um detalhe. Pô, mano, eu não sei como funciona o size. Não sei. Aí você. Aqui no VS Code não tenho certeza quanto ao dev, tá? Mas no VS Code você pode dar um Ctrl e você clicar na função que você quer, beleza? E aí ele vai te levar para a própria biblioteca que os rapazes fizeram lá, né? Do C++. E ele vai ter aqui returns the size of the largest possible vector, sacou? Ou seja, ele te dá. My bad, esse aqui. Returns the element of the vector. Ou seja, ele te dá uma documentaçãozinha bem breve ali, né? Do que aquela função. Inclusive, para a galera da SBC, você vai ter acesso a isso aí lá na hora. Você vai ter o Visual Studio e tal, documentação do C. Agora, para a galera da UBI, se não tiver, eu falo com o Sanval para ele botar o VS nas máquinas. Se eu não me engano, vocês estavam usando o Dev, né? Por exemplo. Não deve, é melhor o VS Code mesmo. Então eu vou O dar ideia VS para o ele tem Sanval. essas funcionalidadezinhas. De buenas, alguma pergunta quanto a Vector? Lembrando, tá gravado. Eu vou postar logo assim que terminar aqui, então para o pessoal que chegou um pouquinho atrasado aí e não pegou a ideia do Vector. Mas é bem tranquilo, tá? Então, de boa? Se ninguém falar nada, eu passo. Eu passo então. Fechou. Pô, vimos o vetor, que é a estrutura mais simplona, mais basal que a gente tem. Agora a gente vai ver um rapaz um pouco menos trivial do que o vetor, tranquilo? Mas de maneira similar, né, de dificuldade, assim, digamos. Tá. A nossa pilha, tá bom. Pilha a gente faz antes de ir para código, né? Pô, o que é uma pilha, né, mano? Eu acho que eu já até comentei isso com alguns de vocês. O que é uma pilha? Pô, imagina que você quer empilhar os seus livros, mano. Você vai pegar, bota o primeiro livro, bota o livro em cima do outro, bota e vai empilhando o livro, né? Eu quero tirar um livro da pilha. Você tem que tirar o primeiro lá de cima, depois tirar o segundo lá de cima, o terceiro, tal. Então, tipo, você não pode arrancar um do meio. Sacou a ideia? Uma pilha de pratos, uma pilha de qualquer coisa. Entendeu a ideia? Então, a ideia principal da pilha, diferente de qualquer outra estrutura, é que a única maneira de você mexer nela, digamos assim, é através do primeiro elemento. Do topo, no caso, né? Pensa numa pilha da vida real, sacou? É a mesma coisa. Tranquilo? Então, fechou. Vamos para código. Como é que eu declaro uma pilha, né? A gente bota o nome, né, da estrutura de dado, analogamente ao vetor. A gente bota o tipo do elemento que a nossa pilha vai guardar. Então, vamos fazer, sei lá, uma pilha de inteiro também. E stack int, sei lá. Deixa eu botar assim. Tranquilo? Stack int. Aqui a gente declara a nossa pilha. E diferente do vetor, cara, não existe a possibilidade de declarar a pilha com um tamanho pré-definido e com valores pré-definidos. Fechou? Então, tipo, não tem como a gente chegar e colocar uma pilha com um determinado tamanho já. Então, tipo, uma pilha de 5 elementos. Não, isso não existe, tá? A pilha é puramente dinâmica e a única maneira de você inserir coisas nela é justamente fazendo stack. Ponto. Aí tem as funções. Note que é bem menos funções, tá? Do que o vector. Eu quero inserir alguma coisa na pilha. Qual a função que eu uso aqui? Pô, acho que está bem claro, né? O push. Tá, então, push 5, por exemplo. Vou inserir no topo da pilha o valor 5. Tranquilo? E aí, de funções, para a nossa pilha, a gente tem
o push, que eu já te mostrei pra vocês, né? O pop, que é um pouco análogo também ao vector. A diferença é que, melhor, praticamente não tem diferença, né? Mas ele vai arrancar o elemento do topo, né? Enquanto o push insere um elemento no topo, o pop tira o elemento do topo. A gente tem o... É basicamente como se você estivesse empilhando. Então, seu último elemento a ser inserido vai ser o primeiro a sair. por exemplo, Ele realmente respeita essa rigidez da estrutura de dados. então, digamos o seguinte, minha pilha finalizou, digamos assim, eu fiz um código e tal, minha pilha finalizou com essa sequência de valores, tá? Então, 1 lá em cima, o 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Para essa estrutura ser formada, qual foi que eu tive que inserir primeiro? Vocês conseguem imaginar? 4. Boa, Artuzão. Então nós tínhamos que inserir o 4 primeiro, né, velho? Pensa que você está empilhando livros, cara. O primeiro livro que você colocar na pilha vai ser o mais de baixo, beleza? Aí o seguinte, tranquilo? E aí quando você usar um push, ele vai inserir em cima do 1, por exemplo, inserir o 5. E quando você der um pop, ele vai arrancar esse 5, beleza? Tá, o top, ele tem o objetivo de retornar qual é o elemento do topo da pilha. Então, se eu lanço um top, ele vai falar, oba, qual é o elemento que está no topo da pilha? Nesse caso, o elemento 1. Tranquilo? Só para você retornar essa informação, ele não muda o estado da pilha, beleza? Ele só te retorna qual é o elemento que está lá. Fechou? Não tem como, não tem nenhuma forma de acessar, tipo, o segundo elemento de alguma forma, não? Impossível, Tem mano. realmente que tirar? Não, você tem que ir desempilhando. Exato. No Em C, que sentido seria útil? pô, É porque mano, tem questões, tipo, a gente vai passar uma no final, que é realmente a mecânica da estrutura de dados que importa para você resolver. Se ligou? exato. Pô, um exemplo rápido que eu consigo te dar aqui. Imagine que o seu compilador, né, esse rapaz aqui que está lendo o seu código, ele precisa verificar, cara, se os seus parênteses estão funcionando. Tipo, se tá, quando você digita, por exemplo, sei lá, vou digitar uma operação aqui muito doida. 5 mais 5, 5 mais 2 multiplicado por 82 menos 3, tudo isso entre parênteses, menos 5 e fecha parênteses. O seu compilador ele vai tentar, antes dele compilar, ele vai fazer uma análise sintática do seu código e ele vai ver, poxa, cara, tem mais parênteses do que tem mais ou falta, né, parênteses do que deveria. E como é que ele faz isso? Ele faz isso usando a pilha, cara. Então, ele vai empilhando os parênteses, ele vai checando se tem um fechamento para esse, um fechamento para esse e uma abertura que não existe para esse, né? Então, possível que tem algumas questões no URI, inclusive no Bcrowd, que pedem para você essa verificação, né? Tipo, o cara insere uma sequência de parênteses, então imagina, ele só vai inserir isso aqui, tá ligado? Tipo, essa sequência de parênteses é válida ou não? Uma saída muito simples é você usar pilha, beleza? Para você resolver esse problema. O computador funciona à base de pilha. Isso aí. Recursividade, chamada de função, ele tá por trás ele está empilhando as coisas. Exato. Tá, beleza. Visto a aplicação desse rapaz, mais alguma dúvida sobre pilhas? Aí, faltou uma funçãozinha aqui, né? Que é essa stack Empty. ponto empty. Opa, empty. Pô, pra que serve esse cara? Pra ele te retornar se a pilha tá vazia, né? Pô, bem intuitivo. Então ele vai retornar verdadeiro ou falso se a pilha estiver vazia ou não. Beleza? Alguma dúvida sobre pilha? Rapidão, se eu quisesse atribuir um valor, tipo, um valor de qualquer coisa assim, nesse stack int pop, como é que eu faria? Como assim? Não, é isso, não tem Eu como não você puxar o valor. excluir um específico. Não, exatamente, eu entendi. Mas como faria para atribuir o valor, tipo, pegar o primeiro número e atribuir alguma coisa?
Assim, você tem Fala que logo. usar o top primeiro. Você usa o top, aí Não sei se eu atribui alguma entendi. variável e depois dá um pop. Você quer salvar o Entendeu? valor do pop? Tipo, Isso. então é isso. Você salva com o top e depois você dá o pop. Sacou? Até para Ok. você acessar uma pilha mesmo, você vai ter que ir desempilhando. Só que antes de tirar, você atribui uma variável, o valor do top. Exato. Aí você Massa, faz massa. até ela não ser vazia. Entendi, valeu. Tranquilo? Beleza. Tá. De pilha é basicamente isso. Mais algum questionamento? Não, né? Tranquilo. Beleza. Agora saindo de pilha, vamos pra uma outra estrutura bem cotidiana, né? A fila. Pô, mano, quando você vai no mercado lá, tá ligado? Você compra suas paradas e você vai pra fila. Se alguém chegou antes de você na fila, a pessoa tá na frente, né? Se você que for chegando depois, você vai enfileirando de maneira que quem chegou por último fica no final. Concorda comigo? Beleza, então tipo, você tem um, dois, três, quatro, cinco. Então é tipo uma pilha ao contrário? Não, é uma fila. É literalmente uma Uma fila. fila. Uma É fila o da vida real. funcionamento de uma fila. A Literalmente, rigidez mesma dela é coisa. funcionar que nem uma fila. Exato. Que o objetivo de ter uma estrutura para cada mecanismo é ser rígida, exatamente como o capitão falou, sacou? Então ela é rígida naquilo que ela faz. Então a pilha, ela é impossível de você fazer operações que não sejam de pilha. A fila, mesma forma, sacou? Inclusive, quando tipo, eu fiz a Edge, era uma coisa que o Sousa reclamava muito, porque a gente aprende a codar na mão. Então eu fazia o que eu queria com a estrutura de dados. Tipo, eu não respeitava a rigidez. Aí ele vivia reclamando, porque se tem a rigidez, é por certa forma. Só que quando você aprende a fazer na mão, você pode trocar e mesclar as coisas. Isso aqui não é Exato. recomendado. E aí a Edge a gente faz na biblioteca e tal. Só que, tipo, por debaixo dos panos a gente usa vetor, a gente usa estruturas pra conseguir fazer a pilha e a fila, né? Só que como a gente que coda, cara, você pode fazer tudo, né? Então, tipo, você pode chegar, no caso da pilha lá que a gente tinha, deixa eu tentar voltar lá. Você pode, sei lá, arrancar o 3 aqui, arrancar o 2, inserir um bagulho no meio, tá ligado? Então a rigidez ela não é mantida necessariamente. Essa aqui é, obrigatoriamente. Tá. Como que declara a fila? Cara, mesma maneira, tá? Toda estrutura vai ser a mesma coisa. O nome da estrutura, o tipo que você vai colocar dentro, Faltou um E ali, né? que, o tipo dos conteúdos que você vai inserir na sua estrutura e o nome dela. Mesma coisa para todos. Ah, da mesma maneira que a pilha não tinha como você declarar com tamanho pré-definido, a fila também não. Fechou? Você tem que inserir usando as funções puramente explícitas. Então vamos lá. Sobre fila, quais funções a gente tem de mais importante? Aqui o ponto. A gente tem poucas também, assim como na pilha. E a gente tem o back, que é para fazer a consulta. Melhor eu acho que seguir por aqui. Vou começar pelo pop então. O pop, que é para quê, cara? Você retira um elemento, tá? E vamos pensar o seguinte. Tem uma fila aqui, tá ligado? No supermercado, o cara que chegou primeiro, vamos dizer que é esse um aqui, o que chegou por último é o 5. Quando a pessoa que está atendendo lá, né, tipo, tá passando as compras, ela vai passar a compra primeiro de quem? Ela vai passar a compra primeiro de quem está na frente. Concorda comigo? Ou seja, o primeiro elemento, quando você der um pop, é o primeiro elemento. Melhor, o elemento a sair quando você der um pop é o primeiro elemento da fila. Concorda comigo? Faz sentido? Pô, faz sentido, eu Faz, acredito né? eu, né? Faz. Agora vem cá, se uma nova pessoa quiser entrar na fila, ela entra por onde? Pelo final. Fechou? Então, não existe a possibilidade de você inserir alguma coisa na frente da fila. Nem faz sentido, sacou? Ou de você retirar uma parada aqui. Ou nem seria no meio também. Perfeito, nem inserir no meio. Tranquilo? Aqui ele tá achando porque eu não botei valor. Fechou? Então ela mantém também essa mesma ideia de rigidez. Tá. De maneira igual a que a gente tinha na pilha e no vetor, toda a estrutura de dado vai ter um empty.
aqui também, né? Então ela vai verificar se a fila ela tá vazia. Se estiver vazia, retorna true, se não, false. Tá. Você também vai ter o size, né? Todas diversas funções, elas são padrões, né, de diversas estruturas. Então não precisa nem entrar muito detalhe, que faz a mesma coisa para todos, tá? Empty, vazio, size, verifica o tamanho. O front, ele tem um pouquinho mais de especificidade, mas nada muito, né? Pô, da mesma maneira que o pop, eu me refiro ao primeiro, o front também me refiro ao primeiro, né? Então, eu quero consultar qual é o primeiro cara da fila, ponto front. Eu quero consultar quem é o último, ponto back. Tranquilo? Nada muito misterioso. Fechou? Fechou, fechou? Tranquilo. Fechado. Fechou, fechado. Inclusive, se vocês quiserem ver mais exemplos, vocês vão lá na seção do BigCrowd de estrutura de dados. Tipo, a gente botou algumas questões no Docs, só que se vocês quiserem ver mais ainda, tipo, os exemplos, é só chegar lá. Porque tudo que vocês forem fazer vai ser relacionado à rigidez das estruturas de dados. Tá. Fila, kill, beleza. Finalizado fila. Todo mundo entendeu perfeitamente. Vocês são miseráveis. Agora a gente vai para uma outra estrutura que em Aed Souza adora de falar sobre ela, que é a lista, cara. A lista. A Aed, a gente tem lá a lista simplesmente, né? Lista simplesmente com cabeça, lista duplamente, por aí vai. Né? A gente tem diversas diferenciações da lista. Aqui também a gente tem algumas variações, tá? Só que a mais relevante pra gente é a list default, né? A list padrão. List também. Tá. Cara, a list, ela é uma lista, né? Como o nome diz. E ela vai funcionar de maneira muito parecida até que um vetor, beleza? Então, tipo, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Você pode mexer nesses elementos. Ele não tem uma determinada rigidez, igual tinha na pila e na filha. Só que ele é bem parecido com o vetor, só que ele tem algumas diferenças quanto à capacidade de acesso e capacidade de outras funções, tá? Vamos lá. Quais são as funções que a gente julgou mais importante? Que ela tem diversas aqui, né? Se você chegar aqui e olhar, ela tem algumas, bastantes, tá? Tá. Algumas funções que a gente não tinha na fila e na pilha. Por exemplo, begin, tá? Qual é que é a ideia aqui? Eu não sei se vocês vão conseguir captar essa ideia agora, mas acho que quando vocês forem usar, vocês vão pegar mais facilmente. Mas digamos que eu precise do endereço do primeiro elemento da minha lista, por exemplo. Eu uso um list nome, né? Ponto .begin, tá? Você usa um begin para isso. Isso aqui é muito útil de você usar quando você quer fazer sorte, tá bom? Ele precisa do endereço de memória do início, endereço de memória do final, e aí você consegue usar essas funções para fazer um sorte do C++, beleza? A função pronta deles. Nesse caso da lista aí, é realmente mais para acesso. Para Isso. você acessar todos os elementos da sua lista, aí você vai usar o begin e o end. O sort é só para É só para ver. vector. Isso. Sim. Mas aí, deixa eu tentar dar um exemplo disso com vector, que eu acho que fica um pouco mais... Na verdade, não. Quando eu falando de ordenação, né, melhor para não misturar os assuntos. Beleza, então a gente tinha essas duas funções para acessar o primeiro endereço e o último endereço. Fechou. Isso aqui retorna o endereço de memória, cara, e não o conteúdo, tá? Deixa até explícito aqui no docs para não confundir, porque begin e front pode até causar uma confusão, mas a diferença aqui uma é memória do conteúdo. Então vamos lá. Listint. Ponto. Eu quero saber qual é o conteúdo do primeiro elemento e não o endereço de memória dele, né? Então eu boto um ponto front. Ponto front, tá? Listint.front ele vai retornar, por exemplo, se minha lista foi essa daqui. E listInt.back ele vai retornar o 5, tá? Tudo muito intuitivo, creio eu. Tá bom. E de maneira extremamente análoga, o que a gente tinha
No vector, cara, a gente vai ter aqui, que é o pushback. Só que lá a gente não tinha esse rapaz aqui, ó. Então deixa eu escrever ele aqui. Ponto. Push front. Tá, push front. Deixa eu botar uns números aqui. O pushback, ele insere, então ele vai botar um 2 aqui, por exemplo. E o push front, ele faz o quê? Insere na frente. Fechou? Essa eu acho que é a principal diferença da lista e do vetor, tá ligado? Você tem como inserir na frente. O vetor não existe essa possibilidade, tá ligado? Então é basicamente essa a diferença entre os dois. Tranquilo? Pô, mano, tem alguma parada, tipo, alguma vantagem do vetor, do vector, no caso, em relação à list? Pô, a lista, o Capitão trouxe a informação aí. Não tem como você usar o sort, né, Capitão? Na Isso. lista? Sim. A lista é basicamente se você realmente precisar. Tipo, você tem alguma ideia de código que você vai usar. Porque o vector é um vetor normal e você usa por causa do sort, se você for ordenar. Porque senão você pode usar um vetor normal também. É. Tipo, as estruturas de dados são mais pela rigidez dela. Tipo, você olha uma questão e vê que uma certa estrutura se encaixa. É. Tem aquela mecânica. E, Aí você mais, vai e usa. e sem dúvida o mais difícil é isso, né, velho? Pô, mais fácil, cara, você entender como as estruturas funcionam, o que as funções fazem. O mais difícil é você falar, cara, tá, beleza. Esse problema eu jogo essa estrutura que ele vai resolver muito fácil pra mim, sacou? Essa é a parada mais difícil, sem dúvida nenhuma, e que, tipo, demanda muito mais trabalho, muito mais tempo pra você ir sacando ideias, sacando, tipo, sagacidade, tá ligado? Sim. Lá na frente vocês vão ver, quando eu for mostrar a recursividade, é que dá para você fazer tudo com pilha. Não sei se o pessoal de AED viu, mas acesso em árvore é recursivo. Você pode fazer basicamente com pilha. Recursividade em si é empilhamento. É. Então, tipo, você utiliza em diversas áreas, só que o difícil é você enxergar. Exato. Tá. Algum questionamento sobre essas funções até então? Não, né? Não, tá de boa. Bem tranquilinho. E aí, pra finalizar a nossa lista, a gente tem, pô, popback, né? SP maiúsculo. Popback para apagar o último e adivinha? Pop front para tirar o primeiro elemento. Belezura? Aqui a gente tem esse jovem, não me lembro exatamente se tem no Vector, que é o reverse, tá? Que é para você reverter a ordem da lista. Se eu não me engano, né, para todo mundo que passa em AED, Sousa passa por AED, né, melhor dizendo, Sousa pede algum momento que você reverta a ordem da lista. Não sei se eles chegaram a fazer isso com vocês, tá? Mas isso é clássico, beleza? Para você inverter a ordem da lista ali. E essa função ela fez isso para você, né? Então se você joga o reverse, ele inverte a ordem dos elementos da sua lista, né? Evidentemente. Fechou? Fechou, tranquilo. Tá, de estruturas de dados, cara, mais casuais que todo mundo está acostumado, são essas O quatro, clássico. são essas quatro Sim. aqui. É o default, é o pacote inicial, tá ligado? De AED. Agora a gente entra um pouco mais embaixo, que são esses três rapazes aqui. O primeiro rapaz é o map. Alguém já ouviu falar de dicionário, map? Em Python, pode ser qualquer linguagem da mesma maneira, né? Para todas. Alguém tem alguma familiaridade com algum deles? Já. Como é que se você conseguiria me explicar em menos de 200 letras aí o que ele faz? Um Melhor, o map, que ele faz não, qual é a rigidez dele, digamos. você estaria associando uma chave a um valor. Basicamente isso. Perfeito. Você criaria suas próprias chaves, né? Isso. Perfeito. O que é que Filipão acabou de dizer aí? O seguinte, cara, quando você tinha lá o vetor, então tipo assim, vou fazer o vetor normal, né? Quando você tinha lá o vetor, vetor de 50, toda, todo índice, né? Então, mano, eu quero acessar o elemento na posição 2, então você bota, né, segunda posição, array 1, por exemplo. Os índices, eles são fixos, né? Então, tipo, ele vai de 0 até o tamanho total do seu vetor. Fechou? Isso você não determina, o índice ele já vem pré-estabelecido. Só que se a gente for fazer um paralelo com o map, né? Se a gente for fazer um paralelo com o map,
qual é que é a diferença dele. Então, map, underline, de inteiros. Qual é que é a diferença, jovem? Deixa eu escrever da seguinte maneira. Uh, valores, chaves. Então, digamos que, voltando para o vetor, né, só fazer um paralelo, valores, tipo, tem 1, 2, 3. As chaves vai ser 0, 1, 2. Concorda comigo? Obrigatoriamente não tem como você mudar isso no vetor. Porém, a diferença do map é que os valores podem ser 1, 2 e 3, e a chave pode ser tipo cachorro, nave e computador. Ou seja, nesse caso não, né, porque é inteiro, mas abstraiam. A ideia, cara, do map é que você pode criar suas próprias chaves para cada campo da estrutura, sacou? Então você não tem a rigidez de você ter tipo de 0 até alguma coisa, mas você tem uma rigidez, uma flexibilidade, né? E também uma certa rigidez de você criar suas próprias chaves. E, meu irmão, isso é muito poderoso, velho. Isso é muito forte. Cara, tem questão que você demoraria um certo tempo, seria um pouco mais chatinho de fazer com outras estruturas. Com o map, velho, você sai de maneira assim. Chega até a ser mágica às vezes, sacou? É muito forte essa estrutura, é muito poderosa, cara. E ela é extremamente otimizada, tá? Porque ela, o map, exclusivamente, ela insere de maneira ordenada, tá bom? Então, tipo, digamos que você colocou aqui cachorro, nave, computador. Aqui tá inclusive desordenado, né? Estaria mais para algo do gênero. No nosso exemplo. Teria algo mais assim, tá? Porque CA, CO e N, beleza? Então ele insere as chaves de maneira ordenada. Então imagine que você quer fazer uma busca. Então deixa eu tirar esses exemplos meio esdrúxulos aqui. Deixa eu botar tipo, botei a chave 8, botei a chave 12 e inseri a chave 25, fechou? Então, digamos que você queira fazer uma busca na chave 25. Cara, pra galera que já viu árvore, vai ser muito mais fácil de você perceber isso, né? Mas se você tiver diversos elementos aqui, o mapa internamente ele é formado, ele é desenvolvido, né, digamos, usando árvores, então árvores ordenadas e binárias, né? Então se você quer buscar, por exemplo, a chave 25, cara, uma busca binária aqui ele resolve o problema numa complexidade muito inferior à que ele resolveria num vetor, por exemplo. Sacou? Então ele é muito mais otimizado para fazer buscas, para fazer inserções e tudo mais. Sacou? Ele é muito poderoso, cara. Fechou. Entendido a ideia de você poder mudar a chave porque você quer, né, ser um bagulho muito flexível, a gente parte para algumas das funções que o map ele tem. Vamos lá. Deixa eu subir mais aqui assim. Só um adendo, o map ele exclui repetição, ou seja, você não pode ter duas chaves iguais. Perfeito. Igual lá no vetor, né, como você não tinha dois zeros, pô, você não vai ter tipo Sim. dois oitos aqui, né? Por exemplo, tipo, você printar alguma coisa sem as repetições. Você pode usar um map só. Inserir essas coisas no map que ele já tira essas repetições. Perfeito. Ou você, por exemplo, eu quero saber quantas vezes a palavra cachorro, sei lá, foi inserida, tá ligado? Cada vez que o cara bater aqui, você soma mais um, por exemplo, no valor, sacou? Aí depois você só printa o valor naquela posição. Sacou mais ou menos a ideia? É muito bom, mano. Beleza. Quais funções mais basais a gente tem pro map mais cotidianas? Eu começo por qual? Vou começar pela ordem mesmo, eu acho. Beleza. Ponto find. Você dá um nome do seu mapa, ponto find. Explicitei aqui que ele procura por um índice, ou seja, nesse nosso exemplo, ele vai, você, por exemplo, map.find 8. Qual é o objetivo? Existe um índice 8 no mapa? Se sim, ele retorna. Deixa eu fazer uma sentença aqui, acho que fica mais palatável. Se mapa.find8 for diferente de mapa.mapInt, né? Ponto end. No instante eu vou explicar qual é a lógica dessa parada aqui. A ideia é o seguinte: o mapa ele vai retornar um endereço de memória
do bagulho, do índice, né, que você está procurando. Se aquele endereço de memória ele for válido, então ele vai dar diferente do end, porque digamos entre aspas, né, o end é um endereço de memória inválido. Então, tipo, ele tá informando que não existe algo. Então, se ele der diferente é porque ele existe, sacou? Então, o find você vai usar ele para você procurar por uma chave, por um índice no seu mapa, tá bom? E qual é que é a ideia dessa comparação? Pense o seu mapa aqui, beleza? Você tem duas funções para você. É, 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 deixa eu tentar fazer um loop aqui com vocês para ficar um pouco mais palatável. É aí diferente de mapping de ponto. E mais. Beleza. Qual é que é a ideia aqui, velho? No for normal que a gente ia de 0 até, por exemplo, o vetor.size. Não é algo do gênero? Aqui a situação é um pouco diferente. Aqui a gente vai precisar usar esse tipo aqui, alto, beleza? Porque ele identifica como se fosse como é que fala? Uma linguagem não tipada, né? Você alto, então ele vai identificar qual é o tipo, ele vai tornar essa variável esse tipo, né? Um nível de abstração um pouco mais elevado. Então, e recebe map.int.begin. Aí a surra começa, porque a gente começa a falar de ponteiro, tá ligado? Vamos lá. Pra galera que tá um pouco mais vivenciada com isso, vai ser muito mais fácil. Todo elemento aqui, ó, melhor, toda chave aqui, cara, tem um ponteiro apontando para aquela chave, tá ligado? Então, quando você roda isso aqui, ó, mapint.begin, ele pega esse endereço de memória e ele vai jogar esse endereço de memória no seu izinho aqui. Fechou? Então, o i a gente vai começar a chamar de iterador. Acredito que vocês já tenham esse conhecimento, né? E para a gente iniciar a nossa busca ali, né, tipo, você andar pelo mapa, você dá um mapint.begin, então .begin você pega o primeiro endereço de memória e você faz até o mapint.end, tá bom? Então, tipo, você começa daqui e você vai até o 3. Sacar a ideia? E aí você faz o i++ para ele ir incrementando o endereço. Tranquilo, ideia? Aqui fica um pouco mais Ô, verboso. Orlando, Ah. qual a diferença de declarar aquele como alto? Tipo, eu não entendi o que é esse alto, porque você está declarando alto e não int. Por que, jovem? Porque ele não é um inteiro, esse iterador. Perfeito. Porque Ele é o quê? o retorno da função begin não é um inteiro, é um endereço de memória, sacou? Ah, entendi. Então, a ideia do auto é você escrever menos, realmente. Aí você fala, mano, encontra aí qual é o tipo e se autotipifique, sacou a ideia? Ah, em vez de eu escrever int asterisco, eu escrevo isso. Tipo, no C++, para acessar as estruturas deles, você teria que usar um iterador, que é um Você tem pouco mais razão. verboso do que o ponteiro. Certo, Aí você usa o alto. É até um tá bom. Faz pouco sentido. assombrador, velho. IT, por exemplo. Tipo, você teria que usar isso daqui e aí você colocaria ele aqui dentro, ele funciona da mesma forma, tá ligado? Só que a Entendi. diferença é que ele é muito mais verboso, sacou? Então, é muito melhor você só escrever um autozinho aqui que ele resolve o teu problema. Fechou? Todo mundo entendeu essa questão do auto? Tá. Aqui, cara, fica um pouco mais verboso sim. Você tem que escrever .begin, .end, tal. Mas com o tempo aí você se acostuma e você já grava essa trolha aí gigantesca, né? Beleza. A ideia aqui desse for é você correr o seu mapa inteiro. Você correr o seu mapa inteiro e você poderia fazer, por exemplo, i ponto e ponto não, e deixa eu raciocinar. Map int ponto at, por exemplo. Acho que isso aqui é uma possibilidade. Deixa eu verificar. Qual é a função mesmo, capitão? Você se recorda? É at? Não. Qual é que você quer? Eu quero ver se... Eu quero conseguir usar esse i pra correr o bagulho e ir acessando os valores.
É na posição. Pronto, ele já está correndo. Você usa i.first, o i.second. O first é a chave Ah, é e ponto, não. tracinho, no É caso. seta, É né? tracinho, É, my setinha. bad. Aí é questão de sintaxe maldita. Tá, e seta first e seta second. Aí agora aqui dói um pouquinho. Vamos lá. Por que eu tinha escrito o i ponto, né? O ponto, tipo, pô, a gente tá vendo aqui, né? Eu tenho uma estrutura, ponto e acesso à função. Só que o detalhe é que esse i, cara, ele é um ponteiro, sacou? Então, a sintaxe para ponteiro não é ponto, é seta. Por isso que eu me mordi um pouquinho. Aí é i, que é aquele elemento, então digamos, você tem tipo elementos, né? 1, 2 e 3, né? O número dos elementos, né? Então, tipo, quero acessar o elemento 1, né? Que ele está correndo, tipo, ele começa no primeiro, então elemento 1. Mas qual dos dois? Então você escreve ponto .first para chave e ponto .second para o valor. Sacou a ideia? Então, tipo, eu quero printar, por exemplo, vamos lá. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Cout e seta second é inline não, deixa assim mesmo. Tá, beleza. Aqui ele não está preenchido com nada, né? Provavelmente vai printar nada. Então deixa eu fazer o seguinte antes. E seta second recebe 5. Tá, acredito que isso. Tá. Insere na mão, assim, não vai, não. Assim não vai 100%? Ah, porque não tem tamanho. Você tem que inserir na mão. Ah, faz sentido, não tem nada. Tipo, você pega a chave que você quer e diz o que é que vai Sim, ter nela. tá bom. Não, você escreve map de int, colchetes, bota a chave e atribui o valor. Se você fizer string int, vai ficar mais legalzinho do que int int. Ah, faz sentido. String int. Deixa Aí, eu ver, boto colchete, aí. teste e boto tipo 5. Algo do gênero, né? Sim. E aí. Tá. Deixa eu botar um endline aqui pra gente. Bota um endline aí. É isso. E deixa eu printar. Deixa eu printar assim. E seta first. Espaço. Botar algo do tipo. Tá ligado? Tipo, a posição, o valor. Deixa eu ver se ele. Tá. Qual é que é a ideia? A gente inseriu na posição teste, né, que é o índice que eu criei, o valor 5. E aí depois eu pego e cout e seta first é o teste aqui. 2 pontos, espaço 5, que é o i seta second. Sacou? Então, Claro que esse for aí é se você quiser passar pelo seu dicionário todo. Aí ele vai percorrer em ordem. Agora você pode acessar por índice como se fosse um vetor. Você tipo, escreve, você printa seu índice teste. Você sabe que tem ali o índice teste, aí você printa ele. eu quero fazer só assim, né? Cout. E aí, deixa eu comentar isso. Ele printar da mesma maneira, só que ele acessa o valor. Através do índice customizado, digamos assim, que você escreveu. Tranquilo? Esse aqui acredito que seja o mais complexo de todos os estruturas aqui que a gente vai mostrar, tá? Que mais cheio de particularidades dele. Tá. Falamos um pouquinho sobre o begin, sobre o end, sobre o find também. Agora a gente vai falar sobre o irmãozinho do find, que é o count, tá bom? Que é o count. Comentei com vocês que o find ele retorna o endereço de memória daquela chave que você procurou, beleza? Então ele diz se aquela chave existe. De maneira análoga, você vai fazer count e você vai procurar quantas vezes, por exemplo, o valor 2 ele existe, tá bom? Então ele aparece no caso, né? Então tipo, quantas vezes o número 2 ele aparece em cima aqui do seu dicionário, tá ligado? Essa é a grande diferença do
do find para o count. Enquanto o find procura por um índice, o count ele vai procurar pelo valor, quantidade de vezes que ele aparece em índices diferentes. Sacou a ideia? Essa é a ideia. E aí serve para você, pô, será que tem o elemento 5? O valor, né, 5? Joga um find, se ele dá 0, é falso, né? Sacou? Quer saber quantos tem, você usa o count. Exato. Tá. Depois do count, a gente tem o at, tá? O at. Vamos dar uma lida comigo aqui como é que o at funciona. Cadê? É você. Cadê você? Acho que ele não tem, né? Ele não tem uma... tá, ele não tem uma breve descrição, maldito. Beleza, deixa eu ver se ele tem aqui. Tá, acho que ele não tem não. Beleza. O ponto at, ele vai te retornar qual é o valor na posição 2, por exemplo. Então, tipo, no caso teste, né? Qual é o valor na posição teste, por exemplo, tá ligado? Então, se eu quiser, cara, qual é que é o número, o valor que tá no... Tipo, sei lá, quantas vezes a palavra teste na minha lógica ela não aparece. Aí você bota mapint.at_test e ele vai te retornar o númerozinho que está associado àquela chave. Fechou? É tipo count, só que o count do índice. Sacou a ideia? Entendeu mais ou menos? É mais para saber se existe ou não, porque como é chave única o dicionário, ou tem ou é 1 ou 0. Tá. E aí o insert. Vai apertar em ponto. Insert. O insert Você pode inserir assim ou na mão grande, que nem ele mostrou. Isso. Aí o insert você vai precisar inserir dois valores, não é isso? Tipo, inserir o par. Então, você vai ser tipo teste e vírgula, tipo um valor que vai ser o valor que vai compor aquele índice, tá ligado? Então, tipo, teste e o valor que ele vai estar sendo coisado lá, tá ligado? Essa sintaxe, eu tô errando alguma besteira, deixa eu ver. String já... Corticharint. String. Precisa necessariamente ser um string? Me corrija aqui, capitão, não tô me lembrando. Essa sintaxe. Então, roda aí, que às vezes é o VS chama. Às vezes eu vou assistindo. Não, assistindo não, deixa eu ver. Essa sintaxe ela sempre quebra a gente, cara. Position, value, iterator. Precisa ser um iterador necessariamente. Deixa eu verificar uma coisa. Deixa eu tentar voltar para aquele foco que a gente tinha lá. Pô, mano, eu acho que você nem precisa usar o insert pra inserir Perfeito, não uma parada precisa. no map. É isso, você não É só precisa não. você usar, sei lá, mapint, colchete, a chave, igual ao valor, no caso. Exato. Exato, Isso não a precisa. gente só tá mostrando para vocês saberem que tem mesmo. Mas, Eu- o mais convencional é você atribuir diretamente. A gente usa tanto o insert que a gente nem sabe como é que funciona, tá ligado? Só pra você ter essa ideia aí. Porque a gente usa mais a inserção na mão grande mesmo. Mas a gente recomenda que vocês façam na mão, até porque Exato. é mais fácil e a chance de dar erro é menor. Deixa eu só verificar se eu me recordo dessa sintaxe aqui, senão a gente passa pro próximo. Não tem problema não. Enfim, tomar um pau da sintaxe aqui, mas isso não é muito relevante não. A ideia é que se você quiser, tipo, inserir um valor, você faz na mão grande, que eu acredito que até seja mais palatável, tá ligado? Então na posição teste, por exemplo, você insere o valor 5, tá ligado? Oxi, você insere o valor 5, tá ligado? Mais tranquilo de entender. Fechou? Beleza. Deixa eu ver. Tá. Acredito que de dicionário, cara, seja isso daqui, tá? Essas funções são as mais usadas. O bagulho mesmo é você entender como é que ele funciona e você conseguir aplicar ele, né? Ô, Orlando, Ah, a busca binária no dicionário só funciona pelo Finder? a busca binária no dicionário. Esse dicionário em si, ele já é uma busca binária. É Porque ele porque tá
ordenado. Quando você acessa índice, é log-n, a complexidade. É porque eu tava me perguntando se tipo, eu só conseguiria procurar pelo índice ou se dava para procurar pelo conteúdo do índice, pelo valor, em vez da chave. Dá pra procurar. Você quer Eu teria que fazer a encontrar. lógica na mão, no caso, né? Exato. Você consegue encontrar se existe aquele conteúdo, tá ligado? Que é o Sim. count. Tá. Mas qual é o índice associado a ele? Acho que é a lógica que você teria que fazer na mão. Ah, sim. Fechou? Só que aí para tema de maratona, isso não teria que me preocupar com isso, né? Depende do problema. É isso. Eu acho que Ah, legal. inclusive esse é um possível problema, tá ligado? Que você Ah, legal. possível cairia. Mas não é muito. Nada muito. É muito complexo, tá ligado? Exato. Fechou? Tá bom. Algum mais questionamento? Hub Dictionary. Aí, cara, é mais usar mesmo, não tem muito. Tem o que fazer, tá ligado? Pra entrar na cabeça aí, pra fixar o conhecimento é só. Fazendo, velho. Só fazendo questão, velho. Tem que fazer. Infelizmente. Tranquilo? De dicionário, eu acredito que seja isso daqui. Não tem mais muitas funções, peculiaridades muito relevantes pra gente agora, não. O que você tá achando até agora, jovem? Tá. Beleza. A próxima estrutura, ela é mais cotidiana, eu diria, que é o conjunto, né? Que é o set, tá ligado? Pô, quando a gente ia lá na matemática, um conjunto, né, de números, por exemplo, não podia ter repetição. Concorda comigo? Pedrão, que é o cara da matemática aí. Não podia ter. Um conjunto, ele não aceita repetição de valores, né? Então, tipo, cada valor é um valor único, né? Você não pode ter dois uns, por exemplo, dentro de um conjunto. E essa é exatamente a peculiaridade do set, né? Ele é uma estrutura que não aceita repetições. Fechou? Ah, caraca, peraí. Li um negócio aqui que eu esqueci do map. Olha o mole. Deixa eu tentar voltar aqui. Tá, deixa eu tentar limpar essa bagunça aqui. Além do map, que insere ordenado, como eu falei para vocês, se você quiser bagunçar tudo e você inserir de maneira desordenada, você só escreve unordered underline map, tá? E ele vai criar um mapa exatamente da mesma maneira que o outro, só que sem ordenação necessariamente. E aí, Se, fale, se fale. você não precisa da ordenação, tipo, você declara ele assim, o ordered, porque as funções são as mesmas e a complexidade é menor de Exato. acesso, essas coisas. Fechou? Aí você tem essa variação. Em algumas questões, inclusive, eu já precisei usar ele, foi bem salvador de vida. Beleza? É só você fazer esse tipo de declaração. Todas as funções existem e tudo mais, mesma coisa. Algumas complexidades vão mudar, né? Porque como ele perdeu a ordenação, então tipo a busca vai ser diferente, a complexidade vai ser pior e tal. Então, algumas coisas vão mudar um pouquinho aí. Fechou? Tá, show. Tá. Falando um pouco de set agora. Set é um conjunto. Conjuntos não aceitam repetições de números. Tá? Então, pra gente declarar, a gente põe set, o tipo inteiro e tipo set underline. Tá. E aí pro set a gente tem algumas funçõezinhas, tá? Uma pá, igual nos outros lá. As que a gente julga mais importantes também são bem parecidas com a do map, que é o begin, funciona da mesma maneira, retorna o endereço de memória do primeiro elemento. O end retorna o endereço do último. O find procura um índice, o count procura quantas vezes e o insert insere alguma coisa. Fechou? Nada de novo, não ficar muito repetitivo. As funções são as mesmas, as funcionalidades têm o mesmo objetivo, só que a rigidez vai mudar, né? Então você não pode inserir dois valores iguais. Se você perceber, tem coisas que não fazem sentido, porque, tipo, ele não tem repetição, aí tem função para contar. Perfeito. Então você pode usar para outras coisas. Para só saber se existe, sacou? Essa vai ser um uso, por exemplo. Então, tipo, ele não vai retornar mais de um, sacou? A ideia. Tá. Beleza, o 7? Acho que eu passo mais rápido por ele, porque como ele é bem parecido com os outros, a única peculiaridade dele é que ele não pode ter valores iguais, né? Então acho que é mais fácil. Sim. Beleza? As funções são basicamente as mesmas. É. Size, insert, find. Aí você não tem acesso a índice. É. Então, para acessar ele, ou você faz aquele for,
começando de begin até end, ou você usa o find, para saber se tem aquele elemento ou não. Exato. Tá, vamos para nossa E esse saída. find em si, para Pedro que estava perguntando, no, no set é uma busca binária, porque o set está ordenado. O set ele funciona como uma árvore, na verdade. Não. É por isso que o find é uma busca binária. E se eu não me engano, a gente tem o unordered também, né? Só que Unordered aí set. não vai ser mais uma busca binária o find. Unordered. Derek. É. Aí não vai ser uma busca binária, né? Vai perder. Vai Exato. perder. Perde essa característica. Tá. E a nossa estrutura saideira aqui de hoje é o par. Pô, um par é o quê? Tá ligado? Um par são dois elementos, cara. E é a estrutura mais simples, né? Eu diria até mais simples que vetor, eu uso em dizer, né? Porque, poxa, cara, ela é realmente grande maioria das vezes você vai usar um par para compor uma outra estrutura, sacou? Então ela é, tipo, deixa eu mostrar pra vocês. Por exemplo, par pair int. A ideia é o seguinte, você tem o primeiro elemento e o segundo, então, tipo, pô, esse rabisco aqui tá me chamando doido. Sei lá. O primeiro elemento e o segundo elemento. O primeiro elemento e o segundo elemento, digamos, de um mesmo índice do par. A diferença do par, então deixa eu mostrar se precisa. A quantidade de funções que ele tem, que é um total de zero, sacou? Melhor, ele tem esse ponto first aqui, que é só para pegar esse primeiro valor, e o ponto second, que é para pegar esse segundo valor, tá ligado? Só que de função que faz alguma coisa ali por detrás, não tem nenhuma, tá ligado? Só swap, que aí troca a posição do primeiro com o Exato. segundo. Que é o que a Não gente... mudaria muito, para a galera que conhece, de você criar uma struct com dois valores. Perfeito. Aqui é mais os caras preguiçosos falou, pô, mano, deixa eu fazer um pair aqui pra ajudar a rapaziada. Que é uma estrutura que tem dois bagulho associado, tá ligado? Então, tipo, acho que vocês já chegaram em alguns problemas desse, que você tinha que, por exemplo, associar um número a uma palavra, tá ligado? Algo do tipo. Você consegue fazer essa associação muito mais fácil com o pair, sacou? Eles ficam associados memoricamente, tá ligado? Sim, Na e outra memória do PC. peculiaridade das estruturas de dados do C++, que você faz de forma mais fácil, né? Você poderia fazer na mão também com C, só que é mais fácil, que é mesclar elas. Tipo, você pode criar um vector de par, por exemplo. Por Você exemplo. pode associar um vector a um dicionário. Você pode fazer 300 coisas. Só que aí vai aumentando o grau de complexidade. Mas aí você começa a ficar doido, tá ligado? Você começa a ver bicho, fica meio biruta, tudo mais, mano, é meio cavernoso. Então parente, vec parente, sei lá. Aí, nesse caso, em cada posição do vetor, você vai ter um par de inteiros, porque ele botou int Ah, int. qual foi aqui que você está achando? Vector de par. Qual foi, jovem? Não tô entendendo não. Deixa eu ver. Por isso que eu não tô entendendo, porque não tem nada, né? Oh, meu Deus. Tá. Aí aqui, tipo. Pô, aí aqui, cara. Não sei se vocês, né, já perceberam, mas aqui começa a ficar um pouco mais grosso a parada, tá ligado? Você faz um vetor de par, e aí imagina que você faz um vetor de mapa, não sei o que, de não sei o que, tá ligado? Aí a complexidade ela começa a escalar de maneira assim vertiginosa, sacou? E aí, velho, se você enxergar aí no seu situação problema que você tá chegando nessa complexidade, cara, duvide, tá bom? Duvide da sua linha de raciocínio se ela tá realmente sã ou se você tá vindo bicho já. Porque pouquíssimas vezes você vai precisar ficar fazendo essa composição de estruturas de dados para você resolver um problema, tá ligado? Isso é mais raro de ser necessário de fazer. Então, E repense. quando você precisa, são tipo, iterações básicas. Por exemplo, um Exato. vector de par é de boa. O vector de pi é bem palatável, né? Mas, tipo, É como se fosse um vector de struct, por é isso. exemplo, só que com dois elementos. Tipo, mas aí um vector de mapa, pô. Cada posição do vetor é um mapa diferente. Nossa senhora. É, não tem nem necessidade, É, se eu não me engano. aí começa a ficar doido. Fechou? Aí, tipo, digamos, eu tenho esse exemplo, né? Acho que eu consigo mostrar aqui pra vocês agora. Auto recebe vector ponto
vector vec underline parent ponto begin e diferente de vec parent ponto rep e plus plus. Eu quero acessar os elementos os pares do meu vetor e eu quero pegar todos os primeiros elementos de maneira análoga com o que a gente fazia no mapa. A gente faz iterador, que tipo vai ser cada índice, né, ponto first ou ponto second, tá bom? Para acessar os elementos. Ponto não, desculpa, seta. Seta first e seta second. Fechou? Muita informação, temos noção disso, muitas funções, muitas estruturas, muito tudo, tá? E aí o que a gente pede encarecidamente que vocês façam agora é resolver algumas questões, tá? Resolver o máximo de questões que envolvam essas problemáticas. Pra você conseguir até sintaxe, cara, sintaxe bate bastante, velho. Sofre bastante com sintaxe, ainda mais coisa que você não usa durante um tempo, tá ligado? Então o ideal agora é a aula a gente vai parar por aqui, tá? Dava até pra. A gente tem tempo, né? 40 minutos. Só que eu não acho que faça sentido a gente começar a ordenação. Porque é muita coisa já na cabeça, muitas estruturas diferentes e tal. Então, Exato. a gente A pede gente, que. a gente vai passar só um exercíciozinho para vocês poderem ver tipo, a aplicação de uma estrutura de dados, mas de uma forma não tão lúdica. Ele não vai pedir para você usar. Né? Você vai ter que interpretar e utilizar, ver qual você acha melhor. Pô, mano, eu posso fazer uma pergunta rapidinho, velho? Da lista? Fale comigo. Por exemplo, naquela questão da 1030 lá, do Flávio Josefo. Tipo, 10, se eu quisesse tornar uma lista circular, eu poderia só, tipo, falar que o end é igual ao begin? O list.end igual a ponta, no caso, né? Nesse caso das estruturas do C++, começa a dar BO. Você poderia, era melhor você fazer isso se fosse uma estrutura sua, na mão. Que, inclusive, Sousa passou nessa atividade pra gente, a Ed. Na mão, você linka lá o ponteiro final ou inicial e vai fazendo a mecânica circularmente. Isso foi o que eu pensei. A dúvida mesmo era se dava pra fazer com essa parada em C++. O C++ é um pouco mais rígido, mano. Vai ser um pouco mais chatinho de fazer. Exato. Ele realmente força a respeitar as coisas. Exato. Entendi. Fechou? Além dele pôr essa questão é massa, velho. Eu lembro a gente fazendo, bateu cabeça. Tá, aí é o seguinte. Deixa eu fechar isso daqui, né? Tá. Depois de vermos todas as estruturas, tem essas questões pra vocês fazerem já de estruturas. E aí, capitão, selecionou essa daqui, cara. Que, se quiser falar mais, capitão, sobre ela? Tipo, é uma questão que ela é bem intuitiva, tipo, o texto é bem simples. É mais de vocês conseguirem interpretar e ver qual estrutura de dados utilizar e como utilizar. Se você voltar lá na aba da questão, ele já diz o que você tem que usar. Se vocês quiserem olhar, pode olhar também. Só que vocês vão ter que pensar em como utilizar a estrutura que eles vão indicar, né? Lá. Exato. Perfeito. Isso aí. Fechou? É uma questãozinha extra que eu peço que vocês façam agora, tá? Durante esses 35 minutos aí. Faz essa 12:42 aí. E aí a gente vai falar com vocês, cara. Agora que chegou mais pessoas, que temos 10 cabeças aqui. O seguinte. Pra todo mundo que vai participar desse BC, tá? Pra todo mundo que vai participar desse BC, eu peço o seguinte a vocês. Todo mundo acredita que já se inscreveu no FOME, já botou os grupos, tá no grupo, né? Tá com o time lá no grupo, todo mundo aqui certinho pelo menos. Pedrão Orlando? já tá. Duda e LG falaram com você? Sobre alguma coisa específica? Não falou nada Eu comigo. pedi para eles umas 5 vezes para eles terem acesso à plataforma das aulas que a Aragão dá. Não, eles não falaram nada comigo. Não falaram não. Tá, vou reclamar com eles de novo. Tá bom, beleza. Pegue o e-mail deles e manda lá e manda pra gente, que a gente fala com eles. Verdade, eu tenho o e-mail deles. Dá pra Pronto, eu é mais trabalho fácil. com eles, verdade. Tá. Fechou. Aí é o seguinte, todo mundo já se inscreveu no FOME, já fez o time, já entrou no grupo, beleza. Aquele controle era exclusivamente nosso, do clube, do Senai e tal, tá ligado? Pra saber quantas pessoas participaram, quem participou, os e-mail e tal, ter contato, comunicação. Agora pra Avero, né, pra você conseguir
participar da maratona, você tem que entrar nesse sitezinho, tá? Deixa eu tentar deslogar para mostrar para vocês. Vocês vão escrever icpc.global, tá? No Google, grande Google. Vocês vão dar um sign up, né? Se vocês não tiverem conta. Botar o nome, password, papapá. E depois vocês vão fazer o login de vocês, tá bom? Esse é o site da maratona e ele é um pouco maldoso quando ele deseja ser, que é o seguinte. Para você, cadê? Beleza. Para você poder se inscrever em um time e estar válida a sua inscrição, você precisa vir no seu Profile, né, aqui, e completar o cadastro. E, meu irmão, é um Enem 2, tá ligado? É bastante coisa para você completar, mano. Bota até foto se você quiser, enfim, social media e tal, não sei o que. Beleza? É uma pazinha de coisa, só que você necessariamente precisa pra completar o seu cadastro. Fechou? Se não, Para estar apto a participar da maratona. exato. Inclusive, nosso time aqui tá pendente, eu acredito que eles resetam, né, o cadastro, eles têm que refazer algumas partes e Sim, tal. aí a gente tem que refazer. Exato. Aí a gente ainda não coisou. Não Só participou. lembrando que usem o mesmo e-mail que vocês preencheram o Forms, que é o institucional, para fazer esse Perfeito. cadastro. Porque depois que Tá bom. vocês fizerem, Sussa vai inscrever. O Pode nome falar. da equipe ali é Você Sabe o que abriu no Salvador Norte Shopping? É isso mesmo. Eu não sei não, mano. Eu não sei o que abriu não. Mas O beleza. nome você pode botar o que você quiser, velho. É. Da criatividade. E aí eu peço que sejam criativos, né, cara? Pô, se vocês derem uma olhada no nome da rapaziada que participa, velho, É bizarro. só. É isso aí pra baixo, velho, tá ligado? Vocês não tem noção, não. Mas beleza. Aí pra vocês conseguirem participar, né, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tem que, primeiro, todo mundo que quiser participar, cada integrante do time, não só o líder, vem aqui no cpc.global, falem com seus times aí, beleza? Todo mundo que tiver aí, que for participar e tudo mais, comuniquem pra eles. Aí vem aqui no cpc.global, sign up, login, dashboard, né, dashboard, que é essa parte aqui, e depois profile e preenche o cadastro, beleza? Por que eu tô falando para vocês fazerem isso logo? Porque Sousa, ele é o coach e Aragão também, e só ele pode inscrever o time numa determinada faculdade, sacou? Porque ele representa aquela faculdade, aquela universidade, enfim. E aí, por exemplo, aqui eu botei Faculdade de Ensino e Tecnologia, e aí só Sousa pode associar o seu time a uma universidade, sacou? Então seu time precisa estar pronto para ele conseguir associar, beleza? E para ele associar, eu acredito que leve um pouco de tempo, os caras têm que aprovar e tudo mais, são alguns times. Então, para evitar problemas, né, para evitar que pessoas não consigam entrar, acessar e não consigam participar, cadastre antes, com antecedência e tudo mais, porque eles têm que dar o feedback e tal, se tá tudo certo, beleza? Isso às vezes pode demorar um E pouco. também tem limite. Porque, tipo, esse ano vai ser da Católica, ou seja, tem limite de quantos times podem participar. A gente não tem acesso, né? Exato. Porque Mas, tem por um espaço exemplo, limitado na Católica, né? exato. Computador e Aí é tal. bom já irem preenchendo logo para Aragão poder inscrever vocês. Para Exato. garantir a vaga. Que aí São Val entra com dinheiro depois. Exato. Tranquilo? Algum questionamento sobre? De novo, por favor, contatem os seus colegas de time, peçam para eles se inscreverem. Aí, Isso não tamanho demora de muito. camisa, sempre botem. Nunca botem abaixo. Se vocês estiverem na dúvida, joga pra Jamais. cima. Um erro que eu cometi, o capitão também cometeu, a gente colocou o tamanho que a gente usa geralmente, ficou pequena, tá? Pequena não, mas tipo assim, não ficou confortável, sabe? Meio que um cropped. É isso, basicamente isso daí. Então botem acima, até porque é confortável e tal. Beleza? Não muda nada, né, no valor? Se é maior ou menor? Não muda não. Não muda nada, então Não muda nada não. fechou. E também vocês podem ir do jeito que vocês quiserem. Tipo, bermuda, chinelo. Só que chegando lá, vocês vão ter que botar a camisa. Tipo, eles Exato. vão dar uma camisa. Aí você fica pra vocês, só que lá na hora tem que usar. É bonitinha até a camisa. Tranquilo? Algum questionamento? Cri. Acho que não, né? Qual o preço Tranquilo. mesmo? É R$20, né? O preço é 40, não é? Acho que é 40. É, 40 para cada integrante. Só que aí São Val vai buscar custear essas Exato. inscrições. Ele vai buscar custear todas as inscrições, fechou? Tipo, o Senai não é filiado do SBC, senão seria R$100 por time, ia ficar uns 30 para cada.
E aí, de novo, também, por isso que façam logo, porque como o Savão precisa pegar a verba, tem toda a burocracia do Senai, né? Então, quanto antes ele souber quantos times vão ter pontualmente, né, já cadastrado, já certinho, ele já consegue pedir, já consegue, né, Porque a inscrição validar. mais barata é até dia 24 desse mês. Aí dia 12 Sousa volta e já vai inscrever o pessoal. Então é bom que vocês já tenham preenchido tudo. O velho volta quarta-feira, né, depois de amanhã. Sim. Fechou? Todo mundo agride? Tranquilo. Se não tiverem mais perguntas, rapaziada, não vou ficar, a gente vai ficar segurando vocês mais não. Aí eu peço que vocês comuniquem pro pessoal. Tentem resolver isso aqui, tentem pensar no mínimo, tentem olhar, pega o docs aqui, né? Olha, pô, quais estruturas tem? Vamos lá, vamos pensar. Qual que a gente usa nesse caso, tal, tá ligado? E vai matutando aí na mente. Orlando, o link desses docs tá onde, velho? Tá no Porque eu não grupo achei. da SBC e no grupo, no descrição, né? Dos dois Na grupos. A descrição. descrição da SBC, né? E E da UBI da também. Pronto, tranquilo, valeu. Tranquilo. O link do Meet também tá, caso você não tenha visto. Beleza? Se não tiver mais nenhuma dúvida, todo mundo liberado. Segundou. Pô, mano, eu tenho uma dúvida do Bcrowd aqui, velho. Então mande a dúvida do Diga. Bcrowd aí. Tem como ver qual caso de teste deu errado? Porque, Tem. tipo, ele só fala o que deu errado, só que ele não fala, tipo, quando o input foi esse aqui, ele Oxente. deu errado nesse input aqui. Aí não tem como ver, não. Você teria que pegar no debug, né? Os caras disponibilizam nesse alguns casos de input não, teste. É isso. O Entendi. Bcrowd tem essa peculiaridade que é uma merda. Eu falo que tem algumas questões que, tipo, sei lá, sim ou não. Aí, tipo, fala que devia ser sim, só que na verdade era não. Aí, porra, É verdade, é verdade. e aí? Tipo, às vezes é bom porque ele força a pensar em casos de teste em coisas erradas. Só que é um saco também, pô. E aí o Codeforce ele tem, né? O Codeforce, ele diz onde você errou. É isso, ele diz qual caso você errou e por isso que Isso aqui. tem essa feature aí. Fechou? Mais algum Não, questionamento? era só isso mesmo. Fechou, era só isso mesmo. Beleza. Mais alguém? Tranquilo. Sobre Bcrowd, Valeu. sobre qualquer coisa? Suave. Não, né? De boa então. Tranquilo. Valeu, rapaziada. Segundou. Beijo, mano. Orlando, meu. Orlando. Tava olhando aqui, meu. Pra entrar no top 100, tem que botar 6k de ponto, meu. Calma, como é? Isso que Ah, entendi. vocês. Isso que vocês avisaram Vou ver. de já se inscrever no site aí, vocês vão botar